Olá, futuro policial rodoviário. Vamos adentrar em um tema fundamental para a compreensão da nossa realidade e da organização política do Brasil. Vamos desvendar os conceitos de nação, território e Estado, e como eles se relacionam na construção da nossa identidade nacional. Nação, da alma do país. A nação é um conceito mais ligado à identidade, à cultura e aos laços históricos que unem um grupo de pessoas. No caso do Brasil, a nação brasileira se formou a partir da miscigenação de diferentes povos, culturas e etnias, o que nos confere uma rica diversidade cultural. Elementos que formam a nação brasileira. História comum: compartilhamos uma história marcada por lutas, conquistas e desafios. Cultura: nossa cultura é rica e diversificada, com influências indígenas, africanas e europeias. Língua: o português é a língua oficial do Brasil, unindo os brasileiros em um idioma comum. Símbolos nacionais: a bandeira, o hino e as demais representações nacionais nos unem em torno de um sentimento de pertencimento. Território: o espaço físico da nação. O território é o espaço geográfico onde uma nação se organiza e exerce sua soberania. O território brasileiro é vasto e diversificado, com diferentes paisagens, climas e recursos naturais. A importância do território para o Brasil. Soberania: o território é o espaço onde o Estado exerce seu poder de forma exclusiva. Recursos naturais: o território brasileiro é rico em recursos naturais, que são fundamentais para o desenvolvimento econômico do país. Identidade: o território molda nossa identidade, influenciando nossos costumes, hábitos e formas de vida. Estado: a organização política da nação. O Estado é a organização política que exerce o poder sobre um determinado território. Ele é responsável por garantir a segurança, a justiça, a ordem e o bem-estar da população. Elementos que compõem o Estado. População: o conjunto de habitantes que vivem em um determinado território. Território: o espaço geográfico delimitado e sob a soberania do Estado. Governo: o conjunto de instituições que exercem o poder político. Soberania: a capacidade do Estado de tomar decisões independentes e de fazer valer suas leis dentro de seu território. A organização política do Brasil. O Brasil é uma república federativa, o que significa que o poder está dividido entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Cada um desses entes federativos possui autonomia para legislar e administrar seus próprios assuntos, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal. A importância de conhecer a organização política do Brasil. Exercício da cidadania: conhecer a organização política do Brasil é fundamental para participar ativamente da vida política e social. Compreensão dos processos decisórios: ao entender como funciona o Estado, podemos acompanhar e avaliar as ações do governo. Defesa da democracia: o conhecimento da organização política nos permite defender os princípios democráticos e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Em resumo, a nação brasileira, formada por uma rica diversidade cultural, ocupa um vasto território e se organiza politicamente por meio do Estado. A compreensão dessa relação é fundamental para entendermos nossa história, nossa identidade e os desafios que enfrentamos como país. 2. Vamos desvendar um dos pilares da economia brasileira, da divisão interregional do trabalho e da produção. Esse conceito, fundamental para a geopolítica, explica como as diferentes regiões do nosso país se especializam em determinadas atividades econômicas, formando uma complexa rede de produção e consumo. O que é a divisão interregional do trabalho? Imagine o Brasil como um grande organismo. Cada região, com suas características únicas, desempenha um papel específico na produção de bens e serviços. Essa especialização regional é o que chamamos de divisão interregional do trabalho. Por que essa divisão existe? Essa divisão é resultado de diversos fatores, como recursos naturais: cada região possui recursos naturais específicos que favorecem determinadas atividades econômicas. Por exemplo, o Sudeste concentra a maior parte da indústria, enquanto o Centro-Oeste é um grande produtor de grãos. Infraestrutura: a distribuição de infraestrutura, como rodovias, ferrovias e portos, influencia a localização das atividades econômicas. História: o processo histórico de ocupação do território brasileiro também moldou a especialização regional.
As políticas governamentais, como incentivos fiscais e investimentos em infraestrutura, podem estimular ou desestimular determinadas atividades em cada região. Quais as principais regiões econômicas do Brasil? Tradicionalmente, o Brasil é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Cada uma dessas regiões possui características econômicas e sociais distintas. Nordeste, historicamente marcado pela agricultura de subsistência e pela indústria têxtil, o Nordeste tem buscado diversificar sua economia, investindo em turismo e no setor de serviços. Nordeste, historicamente marcado pela agricultura de subsistência e pela indústria têxtil, o Nordeste tem buscado diversificar sua economia, investindo em turismo e no setor de serviços. Sudeste, é a região mais industrializada e urbanizada do país, concentrando as principais atividades financeiras e de serviços. Sul, destaque para a agricultura, a indústria e a geração de energia hidrelétrica. Centro-Oeste, grande produtor de grãos e carnes, o Centro-Oeste tem experimentado um rápido crescimento econômico nas últimas décadas. Quais os impactos da divisão interregional do trabalho? A divisão interregional do trabalho tem impactos tanto positivos quanto negativos. Positivos. Eficiência. A especialização regional permite que cada região se concentre nas atividades em que possui maior vantagem competitiva. Desenvolvimento. A divisão do trabalho pode promover o desenvolvimento econômico de diferentes regiões. Negativos. Desigualdades regionais. A concentração de renda e de atividades econômicas em determinadas regiões pode gerar desigualdades sociais e regionais. Vulnerabilidade. A dependência de determinadas atividades econômicas pode tornar as regiões mais vulneráveis a crises. A importância para a PRF. Como futuro policial rodoviário, compreender a divisão interregional do trabalho é fundamental para entender a dinâmica econômica do país, e isso permite identificar as principais rotas de transporte de cargas e a importância de cada região para a economia nacional. Atuar em operações de fiscalização, conhecer as características de cada região ajuda a identificar os principais tipos de crimes e as áreas mais vulneráveis. Contribuir para o desenvolvimento regional. Ao garantir a segurança nas rodovias, o policial rodoviário contribui para o desenvolvimento econômico das diferentes regiões do país. Em resumo, a divisão interregional do trabalho é um fenômeno complexo que molda a economia brasileira. Compreender essa divisão é essencial para entender os desafios e as oportunidades do nosso país. 3. O que é estrutura urbana? A estrutura urbana se refere à organização espacial das cidades, incluindo a distribuição de moradias, comércio, indústrias, serviços e infraestrutura. Essa organização é resultado de processos históricos, econômicos e sociais complexos. Elementos da estrutura urbana. Rede viária, um conjunto de ruas, avenidas e rodovias que interligam os diferentes pontos da cidade. Zonas urbanas, várias com diferentes funções, como residenciais, comerciais, industriais e de serviços. Equipamentos urbanos, escolas, hospitais, parques, praças e outros equipamentos públicos que atendem às necessidades da população. As grandes metrópoles brasileiras. As grandes metrópoles são cidades de grande porte que exercem influência sobre um vasto território e concentram um grande número de habitantes. Elas são centros de poder econômico, político e cultural. Características das grandes metrópoles. Concentração populacional. As metrópoles concentram uma grande parcela da população brasileira. Diversidade. São centros de diversidade cultural, étnica e social. Crescimento desordenado. Muitas metrópoles brasileiras enfrentam problemas como congestionamentos, poluição e falta de infraestrutura, decorrentes de um crescimento urbano desordenado. Polarização. As metrópoles exercem um forte poder de atração sobre as cidades menores, gerando fluxos migratórios e concentrando atividades econômicas. A importância das metrópoles para o Brasil. As metrópoles desempenham um papel fundamental na economia brasileira, concentrando as principais atividades industriais, financeiras e de serviços. No entanto, essa concentração também gera desigualdades sociais e ambientais. Desafios das grandes metrópoles. Mobilidade urbana. O intenso fluxo de pessoas e veículos nas grandes cidades gera problemas de congestionamento e poluição.
Desigualdade social. As metrópoles brasileiras apresentam grandes contrastes sociais, com áreas de grande riqueza convivendo com áreas de extrema pobreza. Sustentabilidade. A busca por um desenvolvimento urbano mais sustentável é um grande desafio para as metrópoles. A relação entre a estrutura urbana e a PRF. A estrutura urbana das cidades brasileiras tem um impacto direto no trabalho da Polícia Rodoviária Federal, PRF. A PRF atua em rodovias que ligam as diferentes cidades e regiões do país, sendo responsável por garantir a segurança e a fluidez do trânsito. Desafios da PRF nas grandes metrópoles. Congestionamentos. A PRF precisa lidar com o intenso fluxo de veículos nas grandes cidades, buscando garantir a segurança e a fluidez do trânsito. Acidentes de trânsito. As altas velocidades e o grande número de veículos nas rodovias que cortam as metrópoles aumentam o risco de acidentes. Criminalidade. A PRF também precisa combater a criminalidade nas rodovias, como o tráfico de drogas e a contrabando. Em resumo, a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles são temas complexos e interligados. A PRF, como órgão responsável pela segurança nas rodovias, desempenha um papel fundamental na gestão do trânsito e na garantia da segurança pública nas grandes cidades. 4. A distribuição espacial da população no Brasil. A população brasileira não está distribuída de forma homogênea pelo território. Existem regiões densamente povoadas e outras com baixa densidade demográfica. Essa distribuição desigual é resultado de diversos fatores históricos, econômicos e sociais. Fatores que influenciam a distribuição da população. Recursos naturais. A disponibilidade de água, solo fértil e recursos minerais atrai a população para determinadas áreas. Clima. Regiões com clima agradável tendem a ser mais povoadas. Histórico de ocupação. As primeiras áreas colonizadas e os principais centros urbanos históricos concentram maior população. Industrialização. A concentração industrial em determinadas regiões atrai mão de obra e impulsiona o crescimento urbano. Movimentos migratórios internos. Os movimentos migratórios internos são os deslocamentos de pessoas dentro do território brasileiro. Essas migrações podem ser de curta ou longa distância, e podem ocorrer por diversos motivos, como econômicos, busca por melhores oportunidades de trabalho e renda. Sociais, fuga de conflitos, perseguições e desastres naturais. Políticos, mudanças no cenário político de uma determinada região. Principais fluxos migratórios no Brasil. Do Nordeste para o Sudeste, em busca de melhores condições de vida e oportunidades de trabalho nas grandes cidades. Do Nordeste para o Centro-Oeste, a expansão agrícola e a abertura de novas frentes de trabalho atraíram muitos migrantes para essa região. Do Sul para o Centro-Oeste, a busca por terras para a agricultura e a pecuária também impulsionou a migração para o Centro-Oeste. As consequências dos movimentos migratórios. Os movimentos migratórios internos têm diversas consequências para as regiões de origem e destino. Despovoamento de regiões de origem. A saída de grande número de pessoas pode levar ao envelhecimento da população e à estagnação econômica. Crescimento urbano desordenado. A chegada de um grande número de migrantes pode sobrecarregar a infraestrutura das cidades de destino, gerando problemas como favelas e falta de serviços públicos. Enriquecimento cultural. A miscigenação cultural é um dos grandes legados dos movimentos migratórios. A importância para a PRF. A distribuição espacial da população e os movimentos migratórios internos são temas relevantes para a atuação da Polícia Rodoviária Federal, PRF, por diversos motivos. Fiscalização de rodovias. A PRF atua em rodovias que ligam as diferentes regiões do país, sendo responsável por fiscalizar o transporte de pessoas e mercadorias. Atendimento a ocorrências. A PRF atende a diversas ocorrências relacionadas à migração, como o transporte de imigrantes ilegais e o tráfico de pessoas. Segurança viária. O aumento do fluxo de veículos nas rodovias, em decorrência dos movimentos migratórios, exige uma maior atenção da PRF para garantir a segurança dos usuários. Em resumo, a distribuição espacial da população no Brasil e os movimentos migratórios internos são processos dinâmicos que moldam a nossa sociedade. A compreensão desses processos é fundamental para entendermos os desafios e as oportunidades do nosso país.
5. A interdependência entre os setores. Imagine o Brasil como um grande organismo onde cada parte desempenha um papel fundamental. A indústria, a estrutura urbana e o setor agrícola estão interligados de forma complexa, influenciando e sendo influenciados mutuamente. Indústria transforma as matérias-primas em produtos acabados, gerando empregos e renda. Estrutura urbana, cidades que concentram a indústria, o comércio e os serviços, oferecendo infraestrutura e serviços para a população. Setor agrícola, produz alimentos e matérias-primas para a indústria, gerando empregos e renda em áreas rurais. A dinâmica da integração. Essa integração ocorre de diversas formas. Provisão de insumos, o setor agrícola fornece matérias-primas para a indústria, como algodão, soja e madeira. Mercado consumidor, a indústria produz bens que são consumidos pela população urbana e rural. Geração de empregos, a indústria e o setor agrícola geram empregos, impulsionando o crescimento das cidades. Infraestrutura, a expansão da indústria e das cidades exige investimentos em infraestrutura, como rodovias, ferrovias e portos, beneficiando também o setor agrícola. A evolução histórica da integração. A integração entre indústria, estrutura urbana e setor agrícola no Brasil passou por diversas fases. Período colonial, predominância da agricultura de exportação e concentração da população nas áreas litorâneas. Industrialização, a partir do século XX, o processo de industrialização concentrou-se nas grandes cidades, especialmente no Sudeste. Modernização agrícola, a modernização da agricultura, com o uso de tecnologias e a expansão da fronteira agrícola, intensificou a relação entre o campo e a cidade. Globalização, a abertura da economia brasileira à concorrência internacional impulsionou a reestruturação produtiva e a busca por maior eficiência. Desafios e perspectivas. A integração entre os setores apresenta desafios e oportunidades. Desigualdades regionais, a concentração industrial e urbana em determinadas regiões gera desigualdades sociais e econômicas. Sustentabilidade, a busca por um desenvolvimento sustentável exige a conciliação entre crescimento econômico e preservação do meio ambiente. Inovação, a inovação tecnológica é fundamental para aumentar a competitividade da indústria e do setor agrícola. A importância para a PRF. A compreensão da integração entre indústria, estrutura urbana e setor agrícola é fundamental para a atuação da Polícia Rodoviária Federal, PRF. Fiscalização do transporte de cargas, a PRF fiscaliza o transporte de produtos agrícolas e industriais, garantindo a segurança e a qualidade dos alimentos. Segurança nas rodovias, a expansão da produção agrícola e industrial exige a melhoria da infraestrutura rodoviária, o que impacta diretamente no trabalho da PRF. Combate ao crime organizado, a PRF atua no combate ao crime organizado, que muitas vezes está ligado ao tráfico de drogas e armas, utilizando as rodovias para o transporte de seus produtos. 6. O que é a rede de transporte? A rede de transporte é o conjunto de infraestruturas, como rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos, que permitem o deslocamento de pessoas e bens de um lugar para outro. Essa rede é essencial para o desenvolvimento econômico e social de um país. Os modais de transporte. Os modais de transporte são os diferentes meios utilizados para transportar pessoas e cargas. No Brasil, os principais modais são: rodoviário, é o modal mais utilizado no Brasil, com uma extensa rede de rodovias que interliga todas as regiões do país. No entanto, o predomínio do transporte rodoviário tem gerado problemas como congestionamentos, acidentes e altos custos de manutenção. Ferroviário, apresenta grande capacidade de carga e baixo custo operacional, mas a rede ferroviária brasileira é pouco desenvolvida e concentrada em algumas regiões. Hidroviário, utiliza rios e oceanos para o transporte de cargas de grande volume, como grãos e minérios. O Brasil possui um grande potencial hidroviário, mas a falta de investimentos tem limitado seu uso. Aéreo, utilizado para o transporte de passageiros e cargas de alto valor agregado, o transporte aéreo é fundamental para conectar as regiões mais distantes do país. A infraestrutura de transportes no Brasil. A infraestrutura de transportes no Brasil apresenta desafios e oportunidades. Por um lado, o país possui uma vasta rede rodoviária, mas enfrenta problemas como a falta de manutenção, a congestionamento e a precariedade de algumas rodovias.
Por outro lado, o potencial hidroviário e ferroviário ainda não é totalmente explorado. Principais desafios da infraestrutura de transportes no Brasil. Desigualdades regionais. A infraestrutura de transportes é concentrada nas regiões mais desenvolvidas, deixando de lado as regiões mais afastadas. Congestionamentos. As grandes cidades enfrentam problemas de congestionamento, o que impacta na mobilidade urbana e na economia. Acidentes de trânsito. As rodovias brasileiras apresentam altos índices de acidentes, causando perdas humanas e materiais. Custos logísticos. Os altos custos de transporte no Brasil impactam na competitividade da indústria nacional. 7. O que é internacionalização da economia? A internacionalização da economia é um processo pelo qual os países se conectam e interagem cada vez mais no âmbito econômico. Isso significa que as economias nacionais estão cada vez mais interligadas, com o comércio de bens e serviços, o fluxo de capitais e a mobilidade de pessoas ocorrendo em escala global. A integração do Brasil ao processo de internacionalização. O Brasil, como muitos outros países, passou por um processo de abertura de sua economia nas últimas décadas. Isso significa que o país reduziu as barreiras para a entrada de produtos estrangeiros, incentivou os investimentos estrangeiros e participou de blocos econômicos. Fatores que impulsionaram a internacionalização da economia brasileira. Globalização. A intensificação do comércio mundial e a redução das barreiras comerciais impulsionaram a internacionalização da economia brasileira. Modernização da produção. Da necessidade de modernizar a produção e aumentar a competitividade das empresas brasileiras no mercado global. Busca por investimentos. Da atração de investimentos estrangeiros para o país, visando financiar o desenvolvimento econômico. Consequências da internacionalização da economia brasileira. A internacionalização da economia brasileira trouxe diversas consequências, tanto positivas quanto negativas. Positivas. Aumento do comércio exterior. O Brasil passou a exportar mais produtos e a importar bens e serviços que não são produzidos no país. Atração de investimentos estrangeiros. Os investimentos estrangeiros impulsionaram o crescimento econômico e a criação de empregos. Transferência de tecnologia. E a interação com empresas estrangeiras facilitou a transferência de tecnologia para o Brasil. Negativas. Vulnerabilidade externa. A economia brasileira ficou mais vulnerável às crises econômicas internacionais. Desigualdade social. A internacionalização da economia não beneficiou de forma igualitária todos os setores da sociedade, aumentando as desigualdades sociais. Desindustrialização. Em alguns setores, a concorrência com produtos importados levou ao fechamento de empresas e à perda de empregos. 8. Geografia e gestão ambiental. Agora vamos adentrar em um tema de fundamental importância para o nosso planeta e para a nossa sociedade, a relação entre geografia e gestão ambiental. Você pode estar se perguntando, mas o que a geografia tem a ver com a gestão ambiental? A resposta é simples, a geografia nos ajuda a entender como os seres humanos interagem com o meio ambiente, e a gestão ambiental busca encontrar soluções para os problemas ambientais que essa interação causa. A geografia como ferramenta para entender o meio ambiente. A geografia é a ciência que estuda a relação entre os seres humanos e o meio ambiente. Ela nos ajuda a compreender a distribuição dos recursos naturais, onde estão localizados os recursos hídricos, os solos férteis, as florestas e os minerais. Os processos naturais, como funcionam os fenômenos naturais, como o clima, o relevo e a hidrografia. As ações humanas sobre o meio ambiente, como as atividades humanas, como a agricultura, a indústria e a urbanização, transformam o meio ambiente. Por que a geografia é importante para a gestão ambiental? Ao entender a distribuição dos recursos naturais e os processos naturais, a geografia nos permite identificar as áreas mais vulneráveis aos impactos ambientais e as melhores formas de utilizá-los de forma sustentável. Além disso, ao analisar as ações humanas sobre o meio ambiente, a geografia nos ajuda a entender as causas dos problemas ambientais e a buscar soluções mais eficazes. A gestão ambiental, um desafio para a humanidade. A gestão ambiental é um conjunto de ações que visam proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável. Ela envolve
O planejamento e a gestão do uso dos recursos naturais e definir as melhores formas de utilizar os recursos naturais, como a água, o solo e a energia, de forma a garantir a sua disponibilidade para as futuras gerações. A prevenção e a mitigação dos impactos ambientais e identificar e prevenir os impactos negativos das atividades humanas sobre o meio ambiente, como a poluição, a perda da biodiversidade e as mudanças climáticas. A recuperação de áreas degradadas, restaurar áreas que foram danificadas pela ação humana. A relação entre geografia e gestão ambiental para a PRF. Como futuro policial rodoviário, você terá um papel fundamental na gestão ambiental. A PRF atua em diversas frentes relacionadas à proteção do meio ambiente, como fiscalização do transporte de produtos perigosos. A PRF é responsável por fiscalizar o transporte de produtos químicos, inflamáveis e radioativos, evitando acidentes que possam causar danos ao meio ambiente. Combate ao desmatamento. A PRF atua no combate ao desmatamento ilegal, que causa a perda da biodiversidade e contribui para as mudanças climáticas. Preservação das áreas de proteção ambiental. A PRF realiza ações de proteção em áreas como parques nacionais e reservas indígenas, que são importantes para a conservação da biodiversidade. Em resumo, a geografia e a gestão ambiental estão intimamente ligadas. A geografia nos fornece as ferramentas para entender o meio ambiente e a gestão ambiental nos oferece as soluções para os problemas ambientais. Como futuro policial rodoviário, você terá um papel fundamental na proteção do meio ambiente e na construção de um futuro mais sustentável para o nosso planeta. 9. Macrodivisão natural do espaço brasileiro, biomas, domínios e ecossistemas. Agora vamos desvendar as complexidades da geografia brasileira, explorando a macrodivisão natural do nosso território. Essa divisão leva em consideração as características naturais do país, como clima, relevo, vegetação e hidrografia, que se organizam em grandes conjuntos chamados de biomas e domínios morfoclimáticos. O que são biomas? Imagine o Brasil como um grande mosaico, onde cada peça representa um tipo de ambiente natural, com características únicas de fauna, flora e clima. Esses ambientes são chamados de biomas. No Brasil, temos 6 grandes biomas: a Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Cada bioma possui características específicas. Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, rica em biodiversidade e com um papel fundamental na regulação do clima global. Cerrado, savana tropical com árvores de troncos retorcidos e raízes profundas, adaptadas ao clima seco. Caatinga, bioma exclusivo do Brasil, com vegetação xerófila adaptada ao clima semiárido. Mata Atlântica, uma floresta tropical exuberante, altamente diversificada e, infelizmente, bastante devastada. Pampa, bioma de campos, com vegetação herbácea e árvores esparsas, localizado na região sul do Brasil. Pantanal, a maior planície alagada do mundo, com uma rica biodiversidade marcada por grandes variações de nível d'água. E os domínios morfoclimáticos. O conceito de domínio morfoclimático foi desenvolvido pelo geógrafo Aziz Abe Saber e considera a interação entre o relevo, o clima e a vegetação para dividir o território brasileiro. Os domínios morfoclimáticos são mais abrangentes que os biomas e englobam diferentes paisagens. Qual a importância de conhecer a macrodivisão natural do Brasil? Compreender a macrodivisão natural do Brasil é fundamental para gestão ambiental, identificar as áreas mais vulneráveis e priorizar ações de conservação e recuperação ambiental. Planejamento territorial, orientar o uso do solo e a ocupação do espaço de forma sustentável. Compreender os impactos das atividades humanas, avaliar os impactos das atividades humanas sobre os diferentes ambientes e propor medidas mitigadoras. Valorizar a biodiversidade, reconhecer a importância da biodiversidade brasileira e a necessidade de protegê-la. A relação com a PRF. Como futuro policial rodoviário, o conhecimento sobre a macrodivisão natural do Brasil é essencial para atuar em operações de fiscalização ambiental, identificar áreas de preservação ambiental e combater crimes ambientais, como o desmatamento e o tráfico de animais. Compreender os riscos associados a cada região e avaliar os riscos de ocorrência de desastres naturais, como enchentes e incêndios florestais, em diferentes regiões do país.
Promover a educação ambiental e conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente e a necessidade de adotar práticas sustentáveis. Em resumo, a macrodivisão natural do Brasil é um tema fundamental para a geografia e para a compreensão da complexidade do nosso território. Ao conhecer os biomas e os domínios morfoclimáticos, você estará mais preparado para atuar como policial rodoviário e contribuir para a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável do país.